Boa noite, graça e paz, caríssimos ouvintes, telespectadores, para mais um Betelcast, o seu podcast cristão. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Deus abençoe a todos vocês que estão entrando na live e sintonizando aqui conosco. Glória a Deus nas maiores alturas por mais uma noite abençoada e com um tema também abençoado que estaremos aqui abordando nesta noite. Estaremos aqui falando sobre o número da besta. Vamos entender o número da besta, o número 666. Na verdade, não se diz 666, se diz 666, né? É um número completo. E então estamos aqui para discutirmos, anunciarmos verdades e esclarecermos aí um assunto que muitas vezes é curioso e duvidoso para muitos, né? E traz com que as pessoas estejam assim sempre pensando sobre o assunto. Então você é muito bem-vindo aqui conosco neste Betelcast, o seu podcast cristão. E estamos aqui hoje com dois convidados especiais e para falar aqui conosco, que também já são conhecidos de vocês através aqui deste canal e também de tantos outros, né? Mas principalmente deste canal, que eles já são conhecidos aqui, que já fazem parte aqui do Betelcast. O apóstolo Horácio Silveira. Boa noite, apóstolo. Graça e paz. Muito boa noite. Graça e paz. Boa noite a todos vocês que estão participando conosco. Graça e paz. E quero adiantar, desde já, o pastor Laércio escolheu aqui um tema complicado, gente. Pensar aqui no número 666, olha, não é fácil não. Mas vamos lá e esperamos que realmente Deus nos abençoe, trazendo-nos luz acerca da sua bendita palavra. Maravilha! E também conosco aqui o pastor Fernando Alberto, aquele que está sempre por perto. Pastor Fernando Alberto também, muito conhecido nosso aqui deste programa, está conosco. Boa noite, pastor Fernando. Graça e paz, meu querido. Graça e paz, pastor Laércio. Graça e paz, meu pai, meu mentor, apóstolo Horácio. Graça e paz, ouvintes e aqueles internautas que também estão conosco. É uma honra a gente estar aqui para falar, como bem disse o apóstolo Horácio, de uma temática desafiadora como o discernimento do que seria de fato, não apenas o número 666, mas tudo que envolve a questão relacionada à ação anticristã que se dará no final dos tempos. Vamos lá, Uau. Vamos pensar juntos. É isso aí, um tema muito joia e atual, né? Com Porque certeza. Estamos aí vivendo aí um tempo aí que está definindo muita coisa para os nossos dias. Mas quero começar lendo a Escritura Sagrada que diz em Romanos capítulo 11, no versículo 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois a ele eternamente. Amém. Amém. Aleluia! Amém. Com esta palavra tão poderosa, com este louvor ao nosso Senhor e Salvador, com tanta sabedoria que o nosso Deus tem, uma sabedoria que Ele tem regido o mundo. E a começar agora aqui, essa sabedoria tão profunda e tão incrível que Deus tem, que Ele escreveu todos os nossos dias e todos os tempos. Lá, desde o início, quando criou o homem, Ele já sabia do fim de todas as coisas, inclusive do número da besta, 666. É isso mesmo, não é mesmo, pastor Fernando? Com certeza. E falar do número em si, pastor Laércio, também nos leva a preambular, a falar antes sobre a questão relacionada
ao decorrer da história, como você mesmo disse. Desde a fundação do mundo, todas as coisas com relação àquilo que aconteceria na relação entre o homem e Deus e o homem, já estavam ali patentes aos olhos de Deus. E é interessante que o aspecto profético também é graça e misericórdia de Deus, porque ao nos anunciar todas as coisas que poderiam vir a acontecer, como sinalização, para que nós entendêssemos, de fato, todo o propósito eterno de Deus, na sua misericórdia, Ele descortina a história para nós, antes de ela acontecer, e a coloca nas Sagradas Escrituras e estabelece para nós um roteiro que, se não dá claramente todos os vislumbres dos cenários do palco do mundo, no decorrer da história do que iria acontecer, nos dá sinalizações. Aliás, você vai se lembrar muito bem da ansiedade dos apóstolos, dos discípulos, quando conversavam com Jesus acerca do final dos tempos, fazendo a pergunta: discutido. O que será e como serão o final dos dias? E a partir dali, então, Jesus estabelece sinalizações. Então, essas sinalizações proféticas estão desde o Gênesis até o Apocalipse. E por isso que falar apenas sobre a questão do número 666, desprezando toda a conjuntura no entorno do escopo dos últimos dias, especialmente sobre a pessoa que estabelecerá essa marca, que é o anticristo, se nós não conseguirmos pelo menos vislumbrar o porquê haverá uma pessoa assim ou um sistema, e aqui eu lanço e devolvo a pergunta, nós devemos ficar pensando no sistema que possibilitará o anticristo, que gerará a marca, ou na pessoa. Eu creio que, guardadas as devidas proporções, pensamos nas duas questões. Para mim, o sistema já está sendo construído para efetivar a consequente ação do estabelecimento do anticristo e também, num aspecto final, da aliança com a humanidade do anticristo, centrada no estabelecimento de uma marca. Eu creio que a marca é, como se diz, a ponta do iceberg de algo que já vem sendo construído nas mais diversas facetas da humanidade, seja nas questões geopolíticas, seja nas questões relacionadas à religião e religiosidade, seja nas condições socioeconômicas. Todas essas condições estão apontando para uma direção, e isso didaticamente tem sido construído. Eu conversava com o apóstolo Horácio, antes de chegarmos aqui, que o palco do mundo, quando Jesus veio, ele fora, de uma maneira profética, estabelecida, e mesmo na economia de Deus, preparado para a chegada de Jesus. Então, a Bíblia fala que na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus veio a essa terra. Ou seja, haviam todas as condições ideais para que Jesus viesse, a fim de que toda a sociedade humana pudesse perceber a vinda do Salvador a essa terra. Nós tínhamos a época do nascimento de Jesus, o Império Romano governando o mundo, nós tínhamos com isso estradas que ligavam todas as geografias conquistadas por Roma, de tal maneira que a partir dali o Evangelho poderia ser anunciado. Nós tínhamos uma língua mundial de comum acordo, que era a língua grega, que estabeleceria essa possibilidade de comunicação além das fronteiras das terras conquistadas naquele ambiente. E nós tínhamos a esperança judaico-messiânica, que era a esperança da vinda do Messias, que se cumpre em Yeshua HaMashiach, que é Jesus, o Messias. Ali está, então, um exemplo do que acontecerá nos últimos dias. Então você quer dizer que existia um palco montado para o nascimento de Jesus, e existia toda uma estratégia, como até mesmo aí, né, de condição de uma língua só, uma língua não só, porém, mas bem difundida, uma delas que seria o grego, para se espalhar. Também teria condição de as pessoas irem, porque tinham caminhos para irem. E hoje também tem um palco, também tem uma língua, também tem caminhos,
É isso que você está querendo dizer? O mundo, de maneira preambular, já tem sido preparado para o estabelecimento de um governo mundial. E esse governo será, sim, um governo anticristão. Então, existe já esse lastro estabelecido. Quais são as características desse lastro que eu chamo de esse lastro preambular? Vamos pensar, nós estamos falando no estabelecimento da marca do anticristo. Quais são as características do espírito do anticristo? Então, você vai se deparar... Desculpa, pode. Então você está falando aqui de uma característica do mundo. Você falou aí de um palco que já se foi montado. Quer dizer, Deus, sabendo de todas as coisas, por ser onisciente de todas as coisas, sabendo, existe uma marca para os cristãos e existe uma marca para o anticristo? Eu anotei algumas coisas aqui para perguntar para vocês, né? Sim. Mas antes eu não quero falar já da marca de Cristo, né? Que o próprio apóstolo Paulo falou das marcas de Cristo, mas também quero me referir a um texto de Deuteronômio falando ali de uma marca bem específica também. Mas antes eu quero ler então o texto que nos dá um norte aqui para o número da besta, que está lá em Apocalipse capítulo 13, nos versículos 16, 17 e 18, que diz assim, para que os nossos ouvintes então saibam do que estamos falando, se bem que no Brasil, porque o evangelho está bem difundido, então acredito que todos saibam do número da besta, já foi assunto de muita conversa em igrejas, bem como em podcasts e reuniões seculares, etc., né? Mas eu quero ler aqui Apocalipse capítulo 13, os versículos 16 em diante, que diz assim, ó, e fez que a todos, pequenos e grandes, olha só, e fez que todos, pequenos ou grandes, quer dizer, crianças ou adultos, ricos ou pobres, livres ou escravos, porque infelizmente ainda temos escravidão, né? Inclusive, hoje fiquei sabendo de alguém escravo no Rio de Janeiro por 43 anos, uma mulher, né? Foi livre hoje, né? Lamentavelmente, uma situação. Então, livres ou escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta. Olha só, sinal ou nome da besta. Eu quero que o apóstolo Horácio agora fale a respeito do sinal ou nome da besta, né? E ele continua assim, ou o número do seu nome. Olha só, nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem, o seu número é 666. Apóstolo Horácio, o que está se referindo aqui? Quer dizer, ele está dizendo que todos os escravos livres, crianças e adultos, crianças serão marcadas, e adultos, não vai, é para todo mundo, rico, pobre, não importa se o cara é bilionário, né, como temos tantos hoje, e ele está dizendo, né, que quem não tiver o número da besta, não comprará, não venderá, quer dizer, não haverá transação comercial. Como é que é isso tudo, apóstolo Horácio? Me fale desse nome e desse número aí, apóstolo. Em primeiro lugar, eu gostaria de voltar um pouquinho na preparação do mundo, conforme o pastor Fernando estava falando, o palco do mundo. O palco do mundo, eu creio, que não está montado apenas para a vinda do anticristo. O palco do mundo, como foi montado para a vinda de Jesus, o palco do mundo está montado para a gloriosa volta do Aleluia! Senhor Jesus, para arrebatar a sua igreja. Amém. Tudo o que está acontecendo é preparação. O próprio domínio do anticristo está previsto, está estabelecido, é profético, mas tudo isso, eu creio que é preparação realmente para o arrebatamento da igreja
do Senhor Jesus. Mas então, pensando na questão aí dos números, muita gente pensa que a marca da besta é o número 666. Eu não creio que a marca da besta seja o número 666. Pelo próprio texto que você leu, o versículo 16 de Apocalipse 13, e ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas. Agora o versículo 17. E que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Então vejam só que aquele que tiver a marca da besta, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Então não está claro aqui, pelo versículo 17, não está claro que a marca da besta é o número 666. Está muito claro aqui. Por que está muito claro? Porque primeiro diz que a pessoa não pode comprar nem vender se não tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número. Então está fazendo diferença entre marca, nome e número. Não está claro aqui. Tá, e o número que está logo abaixo dizendo que é 666. Sim. Não, quanto ao número da besta, o texto é claro. Veja no versículo 18. Aqui está claro que é número de um homem. Desculpe. Aqui é a sabedoria. Deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Então, esse número é possível que alguém descubra. Hoje ninguém descobriu até hoje esse nome, porque tem muitos cálculos, porque conforme a letra, por exemplo, o grego, cada letra do grego tem um número. Alfa, por exemplo, é o número 1. A última letra do grego é ômega, é o número 24, porque o alfabeto grego tem 24 letras. Eu fiz, a título de ilustração, o cálculo... Olha a polêmica aí. O cálculo de um poderoso homem hoje no mundo. Quem é esse poderoso homem hoje no mundo? Quem é? Elon Musk. Elon Reeve Musk. Esse Reeve é R-E-E-V-E. Eu estou dizendo Reeve por causa da pronúncia do inglês aqui. Vejam só, eu fui anotando. Por exemplo, o E de Elon tem o número 5, porque é a quinta letra do alfabeto grego. Alfa, beta, gama, delta, épsilon. Inclusive esse épsilon é E mesmo, não é I. O eta do grego é E com o som fechado. O épsilon é E. Então veja só, o E é o número 5. O L é o número 11 no alfabeto grego. E assim por diante. Eu fiz esse cálculo só como ilustração. Não é por essa numerologia, o Elon não é o anticristo, porque tem o número 171, não 666. Mas eu só fiz isso como ilustração para mostrar que esse cálculo do nome, ninguém até hoje descobriu a maneira correta e o nome correto. Por exemplo, admitiu-se que a frase atribuída incorretamente, eu vou dizer por que é atribuída
incorretamente a tiara do Papa, Vicaris Filii Dei. Essa frase, Vicaris Filii Dei, dá, no cálculo todo da numerologia, dá o número 666. Só que já houve muita afirmação de que a tiara, não é bem a tiara, eu não lembro agora o nome. Uma mitra? Hein? Mitra. 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 Existe nessa mitra, ou na tiara, esse nome Vicaris Filii Dei. Não existe. Essa frase admitida que tem lá nessa tiara do Papa, apareceu pela primeira vez na doação de Constantino, no século VIII. Foi uma doação falsa. Atribuíram uma doação que Constantino doou várias áreas de territórios, doou para a Igreja Católica. Mas foi comprovado depois que essa tal doação de Constantino foi inventada no século VIII. Na Idade Média. Então está provado que é mentira. A própria frase que está lá, atribuída lá na doação de Constantino, não é verdadeira. Embora o nome Vicaris Filii Dei tenha o número 666. Outro nome é o imperador de Roma, o Nero. Nero tem uma atribuição aí, uma qualificação. Nero não é rei, Nero César. Esse nome, Nero César, também tem o número 666. Mas até hoje ninguém atribuiu com segurança a quem se refere esse 666. Qual é o nome que realmente vai aparecer? E vai aparecer, então, porque exatamente o grego, o hebraico, ele tem uma formação de um nome com uma numerologia que vai ter que se fechar com o número 666. Porque tanto no alfabeto grego como no hebraico, cada letra equivale a um número. Isso. Então, por isso que a Bíblia diz, por isso que João, pelo Espírito Santo, disse, não é? Aqui a sabedoria, deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta. Isso, vai fazer a somatória devido às letras. Pastor Fernando, o senhor estava falando ali, né, de alguns pontos, eu queria que o senhor se referisse a eles agora. Eu quero insistir também, colaborando com o apóstolo Horácio, com os ouvintes, com essa consideração relacionada a esses números. É bem interessante, pesquisando a história, a gente se depara com o hábito, nos dias do Novo Testamento, inclusive, em utilizar-se essa numerologia das letras para repassar mensagens, mensagens que se pretendiam esconder. Eu vou citar aqui uma realidade citada pela BBC, aqui em seu artigo sobre mitos do Apocalipse. O artigo da BBC de Londres justifica que o uso numérico dos alfabetos para esconder as mensagens de forma subliminar poderia, isso é uma conjectura, poderia ter sido usado por João para atribuir ao imperador romano a égide de anticristão. Então, aí, dentro da conjuntura de Nero César, como já foi mencionado, dentro do alfabeto hebraico, a equação ficaria 200 mais 60, mais 100, mais 50, mais 6, mais 200, mais 50, e daria 666. Então, na leitura da BBC e daqueles que são mais céticos, eles pensam que João estava simplesmente repassando uma mensagem que o principal opositor da igreja seria o imperador romano. E estaria restringindo essa mensagem para a sua época e para o seu tempo.
Se o Apocalipse não falasse dos eventos finais, poder-se-ia pensar que isso seria uma estratégia de linguagem para a proteção daquela geração. Não é. Então, por isso que se estabelece, deixar isso claro nesse artigo, a visão de mito, porque para a BBC o próprio Apocalipse é repleto de mitos. Houve um tempo em que nós sabemos também que os sistemas de compra e venda estariam ligados a essa condição dessa marca, que é outra coisa que nós vamos também observando nessa construção, porque lá está linkada a exigência do uso da marca ou do número da besta ou do nome para efetivar transações comerciais. É tudo isso que está, volto a dizer, no sentido profético, apontando para os dados que acontecerão de fato naquele sistema estabelecido pelo anticristo. É por isso que eu estava falando sobre essa questão de quem é o anticristo e qual a sua pretensão. Porque para falarmos da condição, da abordagem da marca da besta e do seu propósito, a gente precisa entender quem é este e qual é o princípio anticristão que está ali inserido. Então, quais são as características desse sistema e dessa pessoa que vai encabeçar esse sistema? E nós já estamos vivendo um tempo anticristão? Mas há muito tempo. Uau. É exatamente isso. É o que eu tenho falado, inclusive, que já estamos diante de um sistema anticristão. E aí, eu teria que enfatizar algumas coisas sobre esse sistema. Negar que Jesus é o Cristo ou a sua divindade, a divindade de Jesus, é parte da concepção desse sistema e, por conseguinte, daquele que liderará de maneira última, encabeçará esse sistema anticristão. Negar que haja salvação e transformação para o homem na obra de Cristo na cruz é outra característica desse sistema que vai elevar o homem à posição de divindade sem a necessidade de Deus. É por isso que a gente vai ver na história sempre a tentativa de divinizar o homem. Assumir o homem a postura de declarar-se Deus de uma maneira muito clara, e a gente vem vendo isso na história humana, e eu poderia relatar de diversas maneiras como essa construção tem se dado no decorrer da história, que são as propostas de divinização do homem, a futura apresentação de um homem-deus, centrado nesta pessoa que exigirá a adoração dos demais humanos. Tudo isso está no bojo desse sistema anticristão. Eu citaria os textos bíblicos, como, por exemplo, 1 João capítulo 2, versículo 22, que diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Já em 2 Tessalonicenses... Existe uma multidão de gente negando hoje, com certeza, no mundo afora, com que certeza, Jesus é Deus. Com certeza. Em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 3 e 4, a palavra de Deus diz: não deixem que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Eu quero chamar a atenção aqui para algo que está nesse texto, que está de uma maneira contemporânea acontecendo: a apostasia. A apostasia está diante dos nossos olhares de uma maneira clara. Como nunca, as pessoas apostatando da fé. Exatamente. E é uma das sinalizações da proximidade. E muitos apostatando da fé estando dentro de igrejas. Também Dentro de igrejas, porém eu tenho o meu evangelho, o meu entendimento, que também é uma apostasia. Claro. Agora é interessante, me permita uma parte aqui. A questão da apostasia é mais do que incredulidade, é rebeldia. E o mundo hoje está caminhando para essa rebeldia.
em termos gerais, inclusive. De uma maneira clara, nós nos deparamos com esse sistema. Eu quero enfatizar aqui a questão do sistema, porque é ele que vai trazer à tona a necessidade de um governo único mundial e de um governante confiável para o mundo. E estamos sendo conduzidos a uma esperança que será um governo único. Com hoje, certeza. Por quê? Por causa de inflação, a Bolsa de Valores hoje em todo o mundo oscilando, e isso tudo é obra do anticristo, para levar a uma necessidade, né? As balanças comerciais, as inflações no mundo todo, a fome no mundo. Com né? certeza. Tudo isso está sendo conduzido para nós enxergarmos uma necessidade de um governo único. Laércio, não é só essa situação toda, é a própria campanha. A campanha que está sendo feita hoje no mundo, especialmente no meio religioso. Eu tenho aqui em mãos, um documento do Pontifício Conselho Justiça e Paz. Gente, olha que coisa séria que eu estou falando aqui. Não é qualquer órgão, hein? Eu sei porque eu fui procurar lá na fonte. E essa proposta do Pontifício Conselho Justiça e Paz não está só lá no site do Pontifício Conselho Justiça e Paz. Ela está também em sites brasileiros. Eu entrei em sites de arquidioceses brasileiras. Está lá a proposta do Pontifício Conselho Justiça e Paz. Em resumo, qual é a proposta? Criação de uma nova ordem mundial. Nova ordem monetária mundial. Nova ordem monetária mundial. Um dinheiro só. Primeiro ponto. Segundo ponto, governo mundial na mão de um homem. Quem é que está propondo isso? Uau. O Pontifício Conselho Justiça e Paz. Tem duas autoridades que eu quero citar aqui agora. Paul Kramer, um padre que escreve muito sobre essa situação toda. Procurem, entrem na internet perguntando sobre os assuntos do padre Paul Kramer. Paul, né? Kramer. O outro é um arcebispo, está aqui, eu vou lembrar o nome dele agora, não estou lembrando aqui agora. Mas esse arcebispo foi até excluído, e é um homem cheio de autoridade, porque ele foi núncio apostólico até nos Estados Unidos. Então ele tem autoridade para falar. Ele escreve muito também sobre esses assuntos que eu estou dizendo aqui agora. Então o mundo está preparado, o palco do mundo, não só na esperança do povo, mas na campanha efetiva que está sendo feita até no meio religioso. Antes de eu entrar aqui nesses assuntos aqui, eu quero ler sobre uma passagem bíblica de Deuteronômio, no capítulo 6, que também está ali falando de uma marca que nós, cristãos, temos. E para depois, então, nós falarmos aí da marca que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, né? Eu quero falar aqui sobre a marca como sendo assim um meio de pensar, uma marca que esteja no coração das pessoas, que é Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 8. Veja só, lá no início de todas as coisas, Deus está falando com o povo a seguinte forma. Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha como ele começa. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Tu as ensinarás repetidamente aos teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Também atarás na tua mão por sinal. Olha só. Também atarás na tua mão por sinal, e serão faixa na tua testa. Uau! Que é isso? Nós temos a marca de Cristo, nós temos uma marca de Deus. Quer dizer, eu estou falando isso porque eu quero saber se é uma marca literal, ou se as pessoas já estão sendo marcadas, porque nós estamos marcados por Cristo Jesus, porque nós pensamos como Ele, porque a Bíblia mesmo diz lá em Romanos capítulo 12 que nós devemos transformar a nossa mente, nos transformarmos pela renovação da nossa mente. E aqui está dizendo que nós deveremos atar na mão e entre os nossos olhos. Quer dizer, estar no coração. Porque Deus, quando tem alguma coisa no nosso coração, a nossa mão são atitudes. Se tem alguma coisa no nosso coração, ata entre os teus olhos, quer dizer, na tua testa, quer dizer, na tua mente. A Bíblia diz que o que tu fala é o que o coração está cheio. Quer dizer, então nós temos a marca de Cristo, então quer dizer, nós já temos uma marca de Cristo. Então, o que está na minha mente, vai sair pela minha mão, serão ações. Não adianta eu ter alguma coisa errada na minha mente e tentar fazer certo, porque o que é errado, que está intrínseco dentro de mim, é o que vai de fato sair. É por isso que a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Baseado nisto, nós temos uma marca, a marca de Cristo. Pergunto, o inimigo já está marcando as pessoas, ou é uma marca literal que virá amanhã, ou as pessoas já estão marcadas porque as pessoas já não conseguem mais mudar, inclusive para a pregação do Evangelho. As pessoas têm fechado tanto o coração, porque estamos vivendo já uma era anticristã, que poucos conseguem entender este Evangelho. Então agora lanço diante de vós este questionamento. Eu quero, me permita, pastor Fernando? Por favor. Eu quero pedir primeiro para leia, pastor Laércio, Apocalipse 14, versículo 9. 14, 9. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Muito bem. Se alguém receber o sinal, né? Isso. O sinal. Se alguém, isso. Tá. Ainda, tá. Tá. Isso. Sinal ou marca. Tem tradução que Isso. fala marca. E tem tradução que fala sinal. No original grego, porque o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, esta palavra sinal ou marca, no original é karagma. Sabem o que significa karagma? Significa coisa gravada, significa escultura, tipo de tatuagem. É uma marca visível, gravada. Eu creio que é realmente por causa do próprio original. Uhum. Eu creio que é uma marca literal na pessoa. Agora, quanto ao que você falou, de mente e de mãos, tem gente que entende, tem teólogos que entendem que essa marca é subjetiva. Essa marca é, vamos pensar assim, filosófica. Uhum. Mas eu quero pedir permissão para dizer que eu creio sinceramente que é uma marca literal, visível, uma incisão, um estigma. Porque tem uma palavra também no original para caráter que significa estigma.
esse estigma é mais do que uma marca moral, na moralidade da pessoa. É uma marca física, eu creio. Pastor Fernando. Eu também vou na mesma direção em relação a essa questão, entendendo que, como é uma construção, é claro que assim como o Evangelho chega a nós, e nós aceitamos a partir da convicção e da obra do Espírito Santo, e é lógico, toca primeiro o coração, a partir dali também esta aceitação acontecerá na mente de uma pessoa pela influência do inimigo. Então você está dizendo que as pessoas já estão sendo marcadas, porém vai chegar um momento literal. Porque essa construção, quer dizer, as pessoas já estão raciocinando como ele quer que raciocinem. Exato. É isso exatamente. Essa é a obra que o inimigo já está operando na mente e na consciência das pessoas. Uma coisa interessante é podermos afirmar quais são as características dessa marca. Eu fiz aqui também uma avaliação e é lógico que uma das perguntas que poderia ficar no ar, já estão sendo marcadas as pessoas sem que elas possam de alguma maneira saber que estão sendo marcadas. Eu creio que a marca da besta é uma opção, é por aceitação. É a partir do instante em que a pessoa conscientemente diz: eu rejeito a Deus e os seus princípios e quero viver debaixo dessa promessa de um governo mundial, debaixo de um governo humano, que é número de homem, mas que está estabelecido em uma divindade satânica, que é como ele se apresentará, né? Que é o desejo que Lúcifer sempre teve, que está desde a eternidade estabelecido, estabelecer-se no lugar de Deus. É por isso que eu falei que é uma construção que já está em operação há muito tempo, é só a gente se lembrar de Babel, né? Quando você se lembra de Babel, você vê a cidade de Nimrod, onde a intenção era elevar o homem a se tornar Deus, ou chegar até a divindade, do jeito que o homem poderia chegar, colocando o seu próprio nome na cidade. É o princípio de orgulho que estava no coração de Lúcifer. Nós, em Apocalipse 13, 11 a 18, vemos um personagem, que é o falso profeta, que será aquele maior influenciador para o estabelecimento da instalação da marca da besta. Então está ali. Me permita, pastor Fernando, nós temos três bestas no Apocalipse. No capítulo 13, versículo 1 de Apocalipse, nós temos uma besta que se levantou do mar. No capítulo 13, versículo 11, nós temos outra besta que se levantou da terra. A besta que se levantou do mar, quer dizer, das nações, dos povos, é o anticristo. Uhum. Com toda certeza, para mim, com toda certeza, é o anticristo. A outra besta, do 13, por favor, leia, pastor Laércio. 13:11, por favor. 13:11. Então vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como dragão. E o versículo 1, por favor. Versículo 1 de 13:1. E vi subir do mar outra besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres tinham 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então vejam só, aqui nós temos 2 bestas. Uma que se levanta do mar, das nações, outra que se levanta da terra. Tem uma tradução que diz que se levanta da terra. Existem teólogos respeitáveis que entendem este se levantar da terra, quer dizer terra de Israel. Porque tudo realmente indica que o anticristo terá pelo menos sangue judeu. Por quê?
para o judeu aceitar o anticristo como o Messias, ele vai crer que esse que se apresenta como o anticristo tem sangue judeu, porque todas as profecias que ele conhece, profecias do Velho Testamento, falando sobre o Messias, para eles é o Messias com sangue judeu. E eles não vão aceitar um anticristo que não tenha sangue judeu. Eles vão pensar, quando o anticristo se manifestar, eles vão pensar, está aí o Messias. Pastor Fernando, diante do que estamos falando aqui, um número, as pessoas já estão sendo conduzidas, já está um palco montado, as pessoas estão conduzidas a crer, estão conduzidas a receber e, inclusive, a desejar um governo único. E eu quero falar do número da besta. Como é que vai ser? Como é que será as pessoas não poderem comprar? Haverá salvação nesse tempo? O número da besta, como que vai ser isso? Como que vai ser esse tempo? Na verdade, nós temos aqui, falando do número da besta, algumas condições que são muito importantes. Nós citamos que esses sistemas de compra e venda, que já foram tidos, como eu disse, sempre que surgia um novo modo de fazer compra e venda, como os cartões de crédito, como hoje as possibilidades de estarmos com a biometria movimentando as nossas contas, e agora podemos fazer isso através dos celulares. Cada tecnologia nova foi colocada como se fosse já o instrumento inserido do movimento anticristão, ou da ação do anticristo na comercialização e na liberdade das ações das pessoas. Tudo isso, creio eu, esses sistemas todos, estão sendo de maneira antecipada, preparados para funcionar durante o governo anticristão, com essa exigência de que só poderá comprar e vender alguém que esteja ligado ao sistema maior, que será o governo único mundial. Esta é a chave do sistema como um todo, presidido por essa pessoa, como temos compartilhado, que será chamado anticristo. Mas, quanto à marca, eu penso, o estabelecimento dessa marca, ela será opcional. A pessoa poderá aceitá-la ou rejeitá-la. É essa ênfase que eu quero estabelecer, porque se nós fizermos uma leitura de que ela será subjetiva, de que as pessoas já estão sendo marcadas ou induzidas e de maneira sem entender o que estão fazendo, elas não poderão ser culpadas por algo que não conhecem. É por isso a importância da pregação do Evangelho, do anúncio do Evangelho para esses fatos que se darão. Como está sendo aqui no capítulo 13 de Apocalipse, colocado nos versículos 16 a 18, que esse número fará parte do sistema econômico mundial, em que todos terão a necessidade de participar para efetivar a sua sobrevivência. O que significa, então, que será como uma moeda profundamente necessária para toda aquela geração. Mas aqueles que conhecem o Evangelho, por exemplo, nesse tempo, vamos pensar aqui na nossa concepção relacionada ao arrebatamento da igreja, a ausência da igreja durante o tempo da grande tribulação, que é como eu creio. Somos pré-tribulacionistas, né, pré-milenistas, então nós cremos que grande parte disso, a verdadeira igreja, estará poupada. Estas circunstâncias tocarão e tangerão muitos que estarão dentro do contexto da tribulação. Então, essa realidade, estamos, penso eu, no princípio das dores, vendo essas sinalizações, essas convergências, os blocos do mundo se organizando, como temos falado, NAFTA, ALCA, Mercosul, Mercado Comum Europeu, tudo isso já está diante dos nossos olhos, como essa organização geopolítica para conduzir a esse momento. Você disse princípio de dores. Você está dizendo que nós estamos vivendo já o princípio de dores. E quando será o tempo de dores?
E daí vocês me respondam isso. Estamos no princípio de dores. Quando que será o tempo de dores? E tem alguma coisa a ver? Podemos questionar sobre uma possível anunciação de anticristo com essa nova ordem mundial que acontecerá em 2030, aonde será estabelecido uma nova agenda a partir de 2030? Mas eu... E 2030 está aí, faltam 6 anos. Mas eu estava... 5 e meio. Eu estava falando sobre essa cronologia. Lá no início eu queria colocar isso aqui, a análise cronológica dessa construção. Você me perguntou, pastor Fernando, essa condição anticristã está aqui no mundo há muito tempo? E eu disse, há muito tempo. Então vamos falar rapidamente sobre essa questão cronológica. Lá no Gênesis, nós vemos que haveria essa oposição anticristã desde o início da história humana em relação ao propósito eterno de Deus, que o diabo ia, logicamente, se levantar contra ele. Mas vamos aqui mais perto de nós. Quando nós nos deparamos com Saulo de Tarso como um dos perseguidores da igreja, está ali a ação anticristã. Quando os judeus, que não receberam a Jesus como Messias, que se levantaram contra o Cristo e contra os seus apóstolos. E nós nos deparamos com a oposição romana de César, nos deparamos com a infiltração e contaminação da igreja com Roma a partir de Constantino, que desviou a igreja da sua origem. Nós nos deparamos com esses desvios históricos, as indulgências, a condição da Inquisição, inserido numa infiltração diabólica dentro do contexto da igreja. Nós nos deparamos com a Contra-Reforma, porque houve os reformadores e agora a Contra-Reforma vem, se levanta e estabelece a perseguição aos reformadores. Ao mesmo tempo, nos deparamos com o avanço da ciência em contraposição à fé e à mentalidade humana, passando através do princípio do iluminismo, começar a rejeitar o princípio religioso. Nós nos deparamos com os ismos filosóficos em humanismo secular, hedonismo e outros ismos que foram minando também o conceito cristão. Nós nos deparamos com as tendências de divinização do homem, retirando o Deus cristão do centro e colocando a versão antropocêntrica de Deus, ou seja, o homem pode se tornar Deus. Eu diria que essas tendências religiosas orientais que divinizam o homem vieram também sendo inseridas na realidade humana. Seitas orientais, para não citar nomes... Espiritismo, Seitianoye. Eu participei, pastor Laércio, em 1992, em Belo Horizonte, estava acontecendo no Rio de Janeiro, a Eco 92. É só pesquisar um pouquinho aí. Eu fui lá no Minacentro. Uau. De enxerido, né? Entrei lá como um penetra. Aí falei, eu quero ver o que esse pessoal está fazendo aqui. Era uma construção de ideias de terapias alternativas e aquela história New Age, da nova era. Ali eu conheci o espírito de Babel de perto. Por quê? Ali haviam as primeiras... 1992. Quase há 30 anos. Isso. Aí... Eco 92. Eu participei lá, estive lá vendo o discurso de Pierre Weil. Acho que essa é a pronúncia. Um sociólogo famoso, defensor da nova era. E lá eu tive na minha mão a Constituição Federativa do planeta Terra. Uau! Eu tive lá em 1992. Me permita ler só o preâmbulo dessa Constituição que existe. Constituição de uma nação no mundo. Não, de um governo mundial sobre todas as nações. O planeta Terra. A proposta que havia sido escrita em 1900... Há 32 anos. Não, 1958 foi elaborada essa proposta. Estava sendo divulgada lá. Olha o preâmbulo dessa Constituição. Percebendo que a humanidade chegou hoje a um ponto de viragem na história e que estamos no limiar de uma nova ordem mundial que promete inaugurar uma era de paz, prosperidade, justiça e harmonia,
conscientes da interdependência das pessoas, das nações e de toda a vida, consciente de que o abuso da ciência e da tecnologia pelo homem levou a humanidade à beira do desastre através da produção de armas horrendas de destruição em massa e à beira da catástrofe ecológica e social, conscientes de que o conceito tradicional de segurança através da defesa militar é uma ilusão total tanto para o presente como para o futuro, conscientes da miséria e dos conflitos causados pela crescente disparidade entre ricos e pobres, conscientes de nossa obrigação para com a posteridade de salvar a humanidade da aniquilação iminente e total, conscientes de que a humanidade é uma e, apesar das existência de diversas nações, raças, credos, ideologias, culturas, e que o princípio da unidade na diversidade é a base para uma nova era em que a guerra será proibida e a paz prevalecerá, e aí termina dizendo: nós, cidadãos do mundo, resolvemos estabelecer uma federação mundial a ser governada de acordo com essa Constituição para a Federação da Terra. Uau! Que isso! Então aí está o governo, o objetivo e o palco do mundo, preparado e esperando apenas o desatar dessas questões que levarão o governo anticristão a estar regendo toda a terra. E se alguém não aceitar o número da besta? Como que isso acontecerá? O que é não comprar e não vender, pastor? Na verdade, será um tempo. Você perguntou, quando começarão as dores? Para aqueles que abraçarão a fé nesse período da tribulação, será exatamente dessa maneira. Grande perseguição, há um preço a ser pago, e de fato a Bíblia fala sobre aqueles que não aceitaram ser marcados, né? O texto, se não me engano, deixa eu ver aqui, o Apocalipse capítulo 20, versículo 4, se você puder ler esse texto, por favor, 20, fala destes que negariam. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aleluia. Aí está então a pergunta que você fez. E aqueles que não receberam? Foram de fato mártires nesse caminho e nesse momento. Por isso, fica a advertência. Não é melhor se preparar para se encontrar com o Senhor no arrebatamento do que estar pensando, não, na grande tribulação eu resolvo minha vida. Não é melhor se preparar, como diz Amós, capítulo 4, versículo 12, porque assim te farei, ó Israel, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. E quanto para nós encerrar aqui, que já estamos aí no limite praticamente aqui, o que você acha a respeito da Agenda 2030? Você acha que tem alguma conexão com um novo start do mundo para esta nova agência, a agenda, onde os grandes, os maiorais, os poderosos da Terra estão se reunindo para uma Agenda 2030? Mas isso é evidente, né? Nós temos essas condições todas da agenda do aborto, né? Com relação a uma condição do controle da população, mas que é de fato uma ação de um morticínio sem precedentes, né? Que é a agenda também prática da ONU, embora eles não advoguem assim. Nós temos a condição da soberania sendo questionadas,
e em diversos países, a visão democrática é só absorvida por uma ótica, dentro desse contexto especial da ONU, especialmente uma leitura de esquerda para a esquerda mundial, a gente sabe disso, que tem uma condição que questiona hoje todos os valores judaico-cristãos. Tudo isso está presente nessa agenda da ONU. E existem outras situações que vão mostrando isso para, de fato, até 2030, nós fazermos uma reflexão. A questão ecológica, sobre a questão ecológica, que é colocada acima da condição do homem, das necessidades humanas. Você vai observando que tudo isso inverte, de fato, o polo que deveria ser estabelecido, que é a construção da dignidade e do caráter humano. Apóstolo Horácio, em poucas palavras, quem deve se preocupar com o número da besta? Eu acho que, em termos de se preocupar com o número da besta, eu acho que não é o mais importante. Porque a gente já viu que nós não podemos chegar a um entendimento, a uma lucidez hoje sobre quem é a pessoa que vai ter esse número, porque será uma pessoa que terá esse número. Para mim está claro na Bíblia. Então não deve nos preocupar. O que deve chamar nossa atenção é a urgência destes dias. Na verdade, nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias. Uau. A preparação do mundo para o governo do anticristo representa o quê? Nós que cremos realmente no arrebatamento da igreja antes, e eu podia falar várias coisas aqui na questão, por que é que cremos no arrebatamento da igreja antes, mas na verdade nós não temos tempo. Mas se nós sabemos que o anticristo está às portas, muito mais às portas está a gloriosa vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Glória por isso o texto que o Fernando citou, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Amós 4:12. Muito bem, estamos aqui terminando aqui o nosso Betelcast, o seu podcast cristão, e eu quero agradecer aí a todos vocês que estão conosco e também agradecer os nossos patrocinadores, né? A Agência Card, que começou há pouco patrocinar esse programa. Deus abençoe, e você que deseja aí dar uma amplitude aí para a tua empresa, procure a Agência Card marketing, né? Em todas as formas você pode procurar. Também Ótica Visão e Centro da Visão da Vic Oca Júnior, com todos os equipamentos necessários para ali te dar um atendimento preciso sobre os seus olhos. E Terra e Santos, certificação digital. Você que precisa de uma certificação digital, procure Terra e Santos. Também uma palavra aí de despedida aí, apóstolo Horácio, dá um feedback aí para os nossos ouvintes, e já se despedindo aí então. Muito obrigado, inclusive, pela presença de vocês aqui. Eu me permita só citar aqui, eu citei duas bestas, uma o anticristo, a outra é o falso profeta. A terceira besta é Satanás realmente. Mas o que eu quero dizer então, me despedindo, é dizer, você que está participando desta live, Deus te abençoe, trazendo para a tua vida as revelações benditas do Espírito Santo, especialmente quanto à certeza da tua salvação pelo precioso sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Deus te abençoe. Pastor Fernando. Uma honra estar com vocês novamente. Um abraço a todos aqui da Rádio Educadora. Também estar agradecendo a apóstolo Horácio, o pastor Laércio e toda a igreja de Dois Vizinhos. Que o Senhor continue abençoando a todos os duvizienses e todos ao alcance, né, desse podcast, que aliás é maravilhoso participar aqui e ouvir aqueles que vêm aqui também. Grande abraço ao técnico ali que fica nos abençoando, trabalhando junto. JP aí que sempre nos abençoa.
Queridos, esteja atento para os dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo dias de muita decisão. Não fique de fora de tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus, porque os tempos são de definições e você precisa estar preparado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe os nossos amigos convidados aqui, que abrilhantaram aqui esta noite com este programa. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos e até na quinta-feira que vem, no próximo Betelcast, o seu podcast cristão. Deus te abençoe, em nome de Jesus.